Olá! Quero começar o programa de hoje falando sobre um juízo investigativo. Esse juízo é conhecido como uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Será que a Bíblia apresenta alguma coisa sobre tal juízo ou isso não passa de uma doutrina de uma igreja? A Bíblia fala em Romanos 14, os versos 11 e 12, é o seguinte: as Escrituras Sagradas dizem: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Na sequência do texto diz o seguinte: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por que a palavra fala disso? Será que vai haver realmente um juízo? Sim, vai haver. Mas será um juízo investigativo? O que é isso? Vai investigar quem? Vai investigar o quê? Se Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, o porquê de um juízo que vai investigar toda a nossa vida para mostrar se estamos salvos ou perdidos? Será que é isso mesmo? Nós já vamos começar pesado, meu amigo, porque nós abrimos o programa falando de um tal juízo investigativo, que todo mundo diz que isso não passa de uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia aí se há fundamento nesse tal juízo investigativo e o que é isso, que juízo é esse, quando vai acontecer, por que vai acontecer, se é que vai acontecer, né, meu amigo? Como é que é? Que história é essa de juízo investigativo? Pois olha, realmente essa é uma das doutrinas distintivas dos adventistas, mas nós iremos mostrar neste momento que ela é uma doutrina bíblica e que ela não contradiz em nada a certeza da salvação do crente. Por que eu estou dizendo isso? Há muitos irmãos de outras denominações querem o seguinte: o ensino bíblico, ou melhor, o ensino adventista de um juízo investigativo tira a certeza da vida eterna do crente. Por quê? Se Deus tem que julgar o crente novamente, isso significa que o crente não está salvo. Então essa é uma das questões principais que estão em torno dessa doutrina e que dificultam muitas vezes a aceitação dessa doutrina. Mas nós vamos mostrar que essa doutrina é bíblica e que a compreensão correta dessa doutrina, na verdade, nos enche de alegria e nos enche de esperança. O primeiro texto que eu gostaria de repartir com você na ocasião se encontra em Atos 17:31, que diz o seguinte: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A Bíblia fala claramente de um juízo final. Tito leu Romanos 14:12 no início do programa, que afirma que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Já 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, afirma que todos compareceremos perante o tribunal de Deus, ou seja, você e eu seremos julgados de acordo com aquilo que fizemos, porque aquilo que fizemos demonstra o tipo de fé que nós temos em Deus.
Agora, o juízo final, ele é dividido em algumas fases, querido amigo, querida amiga que nos acompanha. Ele é dividido em 3 principais fases. Uma fase que acontece antes da volta de Cristo, uma fase que acontece durante o milênio e uma fase que acontece depois do milênio. Para essas 3 fases do juízo, possuímos embasamento bíblico e nomenclaturas diferentes. Vamos analisar primeiramente a base para essas 3 fases, para depois eu lhe explicar a nomenclatura. Por exemplo, a primeira fase do juízo envolve o juízo realmente do povo de Deus. É o que diz Pedro em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 da sua carta. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, ou seja, da casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro fala claramente de uma primeira fase do juízo, que começa por nós, os cristãos, pela casa de Deus. E aí você se pergunta, mas como eu vou ser julgado se eu estou salvo em Cristo? Este juízo não existe para condenar você, querido amigo. É claro que como resultado desse juízo, muitos serão condenados, porque ficará evidente de que eles realmente não fizeram de Jesus o Salvador e o Senhor da vida deles. Agora, o propósito principal do juízo que ocorre antes da volta de Cristo e que é chamado de juízo investigativo ou pré-advento, o propósito principal é Deus prestar contas ao universo e mostrar ao universo como Ele lidou conosco, com nós pecadores. Por exemplo, você lê 1 Pedro 1,12. E lá é dito que os anjos não são oniscientes porque eles anelam entender o plano de salvação. Como que Deus pode transmitir aos anjos a certeza de que quem vai estar no céu realmente aceitou a Cristo e não vai contaminar o céu novamente com o pecado? É através desse juízo. De acordo com Daniel 7, 9 e 10, reúne os anjos ao redor dele, mostra os registros celestiais para que os anjos vejam quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou.
depois que Deus termina esse juízo, Jesus volta para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. E por isso o teólogo luterano Joseph A. Seyss, mesmo não crendo nos mesmos detalhes que os adventistas em relação ao juízo investigativo, ele crê que a ressurreição dos justos é o resultado de um juízo que ocorreu antes da volta de Cristo. Por quê? Só pode-se determinar quem é digno da primeira ou da segunda ressurreição se ocorrer um juízo antes de Cristo voltar para ressuscitar o indivíduo. Então, realmente, há esta primeira fase do juízo final que ocorre antes da volta de Cristo, e nela Deus presta contas ao universo, para o universo entender a maneira justa como Deus lidou com o pecado e os pecadores. Agora, há uma segunda fase do juízo, e esta ocorre no céu durante o milênio. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, ele vai nos levar para os céus, de João 14, 1 a 3. E lá é dito, em outro texto bíblico, que nós vamos ler agora, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Ali é dito, por exemplo, que enquanto estivermos no céu, nós vamos participar de uma segunda fase do juízo, que é o julgamento dos anjos maus e dos ímpios, para que o povo de Deus compreenda a maneira justa como Deus lida com o pecado e os pecadores. Vou ler esse texto para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3 diz o seguinte: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Paulo está falando de uma segunda fase do juízo, em que nós julgaremos os anjos. E de acordo com Apocalipse 24 e 5, neste período nós estaremos no céu. Esta é a segunda fase do juízo, e podemos dizer que seria um juízo de comprovação. Você e eu vamos compreender como que Deus lidou com o pecado e os pecadores. Agora veja como Deus é sábio e justo em ter essas duas fases do juízo. Nessa primeira fase, que acontece antes da volta de Cristo, Deus presta contas ao universo para os anjos compreenderem que Deus lidou corretamente com o pecado e os pecadores. Na segunda fase do juízo, que é durante o milênio, Deus presta conta para nós entendermos que todo o processo que ele se utilizou para salvar as pessoas foi um processo justo. Só depois dessas duas fases, após o milênio, é que, de acordo com Apocalipse 20, 10 em diante, Deus executa o juízo final, que é o castigo e depois a destruição no lago de fogo.
Perceba que Deus, Ele quer colocar os pratos limpos sobre a mesa. E nós encontramos este princípio em que Deus se justifica perante as suas criaturas. Encontramos este princípio em Romanos 3,4, que diz assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Você já pensou que a doutrina do juízo mostra a humildade de Deus e o interesse dele em responder aos porquês das suas criaturas? Romanos 3,4 disse que Deus será julgado, ou seja, Ele se coloca em julgamento. Ele quer que as suas criaturas entendam a maneira correta como Ele lida com o pecado e os pecadores. E como que ele faz isso? Através de um juízo que acontece antes da volta de Cristo, para que os anjos compreendam como Deus lida com o pecado e os pecadores, e depois através de uma segunda fase do juízo que ocorre durante o milênio, para que os salvos compreendam a maneira justa e correta como Deus lida com cada pecador. Em seguida, de acordo com Apocalipse 20:10 em diante, ocorre o juízo final, quando Deus castiga e executa o mal, para que o pecado não se levante por uma segunda vez e para que Apocalipse 21:4 se cumpra, que afirma que não haverá mais lágrima, nem pranto, nem choro e nem dor. Então perceba, querido amigo, que a doutrina do juízo investigativo ela é bíblica e ela não tira a certeza da salvação do crente, porque o propósito principal dela não é condenar. Recomendo que você lê Daniel 7, 26 e 27. Ali é dito que, como resultado desse juízo que ocorre antes da volta de Cristo, o poder representado pelo chifre pequeno é condenado e os justos recebem o reino eterno.
E portanto, se Jesus Cristo é o seu advogado, não tem um porquê você temer o juízo. 1 João 2,1 afirma que nós temos um advogado junto ao Pai. E João 5,22 afirma que Cristo é o juiz. Eu lhe pergunto, querido amigo que nos acompanha, se o nosso advogado de defesa é o nosso juiz, como que eu e você vamos perder a causa? Apenas se não formos amigos de Jesus. Portanto, a doutrina do juízo pré-advento, como é ensinada pelos adventistas com base na Bíblia, quando compreendida corretamente e à luz de Daniel 7, 26 e 27, é uma doutrina que nos enche de esperança e de alegria pela certeza de que Cristo vai voltar, nos dar a sua recompensa e mostrar, vindicar perante o universo nosso caráter, para que não hajam dúvidas da maneira correta como Deus lidou com o pecado e com os pecadores também.
Nós queremos apenas apresentar a você o que a Palavra de Deus nos diz. Não é nossa opinião, não é a opinião da Igreja Adventista, nem da TV Novo Tempo, muito menos do Na Mira da Verdade, e sim a Palavra de Deus. E nunca esqueça, sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.